Bueno, siendo exactamente 5 minutos Bem, después de nuestra hora de comienzo del seminario, são exatamente 3h05, 5 minutos depois do horário previsto. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todos os participantes e sempre deixamos 5 minutos para que a gente possa receber todos que estão chegando. Vamos começar, então, a quarta e última sessão deste curso de compra de trigo da US Wheat Associates 2021. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado por participarem dos 3 anteriores, e tivemos a participação de todos os países da América do Sul, que nos deixa muito satisfeitos. Mais uma vez, para que saibam, mais uma vez, uma atividade virtual. No nosso escritório em Santiago do Chile, o nosso objetivo é sempre dar apoio a todos os compradores e operadores logísticos da América do Sul, melhorando o processo e a sua experiência. O nosso palestrante, hoje, nós temos o senhor Jay O'Neill, que todos já conhecem, é um consultor especialista em compra e venda de commodities e foi professor titular do Instituto IGP da Universidade do Estado de Kansas, no estado do Kansas, por muitos anos. E também Osvaldo Seco, subdiretor regional do escritório US Wheat Associates em Santiago do Chile. Mais uma vez, gostaria de comentar que, ao final de cada apresentação, abriremos para perguntas. Pedimos a todos que, por favor, mantenham seus microfones desligados, para que nós não tenhamos nenhuma interferência com as apresentações e nem com a interpretação. Mais uma vez, gostaríamos de lembrá-los que estamos oferecendo interpretação simultânea para português e para espanhol. Na porção inferior da sua barra do Zoom encontrarão um ícone escrito interpretação ou interpretation ou interpretação, e com isso terão a possibilidade de selecionar o idioma de escolha para ouvir a apresentação. O Sr. Jay falará em inglês e há também a possibilidade de selecionar em português ou espanhol. Quando eu fizer a apresentação, eu falarei em espanhol. Portanto, se quiserem me ouvir em espanhol, deixem em espanhol ou no off. E para quem for escolher português ou inglês, claro, selecionem um desses outros 2 idiomas. Estamos no formato reunião, o que significa que cada um tem controle sobre sua própria câmera e seu microfone. Pedimos, por favor, mais uma vez, que mantenham seus microfones desligados até o momento em que tenham perguntas. Mais uma vez, muito obrigado a todos da América do Sul e também nossos amigos do Brasil. E não farei a apresentação em português porque temos serviços de interpretação simultânea. Mais uma vez, muito obrigado. E agora passo a palavra, então, ao Jay O'Neill. Muito obrigado, Jay. Muito obrigado, Osvaldo, e muito obrigado a todos os participantes. É muito bom poder estar aqui hoje. Eu vou compartilhar a minha tela e vamos garantir que todos consigam visualizá-la. Osvaldo, a minha apresentação está sendo já visualizada? Sim. Perfeito, Jay. Ótimo. Muito bom. Vamos continuar com a apresentação. Eu gostaria apenas de destacar o assunto do dia. Lembrem-se, por favor, que na IGP e em outros lugares, quando nós falamos de contratos sobre grãos, nós passamos o dia inteiro, discutindo isso. Nós temos um seminário de dia todo só falando de contratos de grãos, porque há muitos fatores importantes que devem ser detalhados. Hoje, claro, nós temos um tempo limitado, talvez 1 hora ou talvez um pouquinho mais de 1 hora. Isso significa que não vamos conseguir tratar de todos os aspectos do contrato de grãos, mas o que nós vamos fazer é tratar do que eu acho ser os aspectos mais
importantes, mais críticos, pensando no comprador de grãos e o mercado atual. Vamos nos concentrar em alguns aspectos fundamentais, mas claro que podemos avaliar muitos aspectos no contrato de grãos. E claro que ao final, depois das perguntas, também com relação a esse assunto ou outros que não foram discutidos, por favor, sintam-se à vontade para fazer essas perguntas. Poderemos responder quaisquer perguntas sobre qualquer assunto que queiram discutir. Muito bem. Quando nós falamos de contratos, principalmente no momento atual relacionado à Covid-19 e esse ambiente que é muito único, e como isso tem impacto nos contratos de grãos. O que é bom, o lado bom é que quando a gente já falou na nossa apresentação da semana passada, é que a maior parte dos portos, talvez com exceção dos portos da Índia, mas quase que todos os outros do mundo estão operando normalmente para os negócios, estão bastante ocupados, com muito movimento. E parece que as coisas estão funcionando bem. Esse é o lado positivo. Nós tivemos alguns destinos, como a China, que no passado havia solicitado uma documentação que comprovasse que as expedições não tivessem ou estivessem isentas de Covid. Mas não houve nenhuma organização, nem nos Estados Unidos e nem em outras partes das Américas que conseguisse emitir esse certificado, que pudesse acompanhar todas as expedições de grãos. Por isso, parece, pelo menos agora, que esse ponto também já foi deixado de lado. O que eu gostaria de enfatizar, e vou enfatizar com muita força, é que os compradores de grãos leiam os contratos. Então, não simplesmente receba esse contrato da pessoa que fez a expedição, da empresa que fez a expedição. Não, vamos ler. E nós precisamos entender que o contrato tem duas partes importantes. É um contrato de 1 ou 2 páginas, que vai estar bem ali na frente e vai vir do seu fornecedor. Portanto, se comprar uma carga de grãos da ADM, ou da Cargill, ou de qualquer outra empresa, eles vão emitir um contrato de vendas, não é? E nessa documentação deles. E vai ser algo que tenha 2 páginas. E vai descrever, então, o que eles vão delinear são as características importantes daquela transação. Mais alguém nesse contrato, talvez lá na porção no meio, haverá uma nota falando do contrato subjacente, ou um contrato adicional anexo que se aplica ao seu contrato, ao seu acordo. Por quê? Porque no documento de 1 ou 2 páginas emitida pelo seu fornecedor, não tem espaço suficiente para que eles possam, então, descrever e delinear todos os detalhes que se aplicam a essa compra e venda de grãos. Isso significa que nós temos o contrato principal e o contrato subjacente. E eles são associados, eles são reunidos. E os dois juntos é que vão formar o seu contrato, o seu acordo. E a gente vai discutir tudo isso adiante. Uma outra coisa que precisa ser entendida, por favor, pensem nisso, é que todo contrato descreve os direitos e as obrigações, tanto do comprador quanto do vendedor. Isso significa que ambas as partes têm direitos e ambas têm suas obrigações. É muito importante que lembremos disso, porque muitas vezes o comprador não entende quais são as limitações ou até onde vão as suas obrigações.
E algumas vezes eles não entendem também quais são todos os direitos que eles têm de acordo com o contrato. E para que possam se proteger, é importante que conheçam seus direitos e suas obrigações. Portanto, negociem tudo o que quiserem, seja lá o que quiser. Aquilo que pode ser acordado entre as duas partes é válido. Se quiser que chegue num navio cor-de-rosa, isso tem que estar lá no seu contrato. Portanto, qualquer condição ligada à qualidade, resultados laboratoriais, o tempo, né, o quando da expedição, qualquer coisa, tudo é negociável. Desde que, mais uma vez, as duas partes concordem com essas questões. E eu acabei de dizer, não é? Eu falei do contrato subjacente. E nós temos diferentes maneiras de fazer a compra de grãos. Nós podemos comprar no modo FOB, que todo mundo sabe o que significa, o Free On Board. Isso no porto americano da costa oeste dos Estados Unidos ou que venha do Golfo do México dos Estados Unidos. E se comprarem no Free On Board, isso significa também que o seu fornecedor é responsável por oferecer os grãos e o comprador é responsável pelo frete marítimo, pela parte da embarcação. Se comprarem no modo FOB e tiverem a sua própria embarcação, esse contrato subjacente que vai se aplicar a essa transação vai ser determinado pela NAEGA, que é a Associação Norte-Americana de Exportadores de Grão. E a gente simplesmente chama ele de NAEGA ou de NEGA, só para abreviar. Mas é a Associação Norte-Americana de Exportadores de Grão, baseada em Washington, no distrito de Washington, capital dos Estados Unidos. E o contrato da NAEGA FOB tem 3 ou 4 páginas. E ele cobre todos os detalhes de uma transação FOB. A outra maneira de comprarmos isso é ter ele entregue no seu porto no Chile. E se comprarem com entrega no Chile, nós teremos o quê? SNF ou CIF, que é custo e frete. Ou talvez usem o termo CIF, custo, seguro e frete. Então, vai falar só do seguro, e no primeiro, CIF não inclui o seguro. Mas vejam que os 2 contratos vão ser entregues no seu porto, no Chile, o que significa que o fornecedor é responsável por fazer o abastecimento dos grãos e da embarcação e fazer com que chegue no Chile ou em qualquer outro país onde estejam. Portanto, nós vamos falar de contratos FOB e vamos falar também desses contratos com entrega CIF. Se estiverem comprando no modo FOB, esse contrato subjacente é muito provável que ele seja um contrato de exportação do tipo NAEGA 2. Isso de 2018. Se fizerem essa compra no tipo CIF, o seu contrato subjacente vai ser da GAFTA e GAFTA é da Associação de Comércio de Grãos e Rações. Mais uma vez, a Associação de Comércio de Grãos e Rações e fica na Inglaterra. E o GAFTA tem 130 contratos, mais ou menos, não é? Que eles governam e cobrem diferentes tipos de commodities, de diferentes origens e diferentes destinos. E nós precisamos escolher o contrato GAFTA correto que se aplique ao seu tipo de expedição. Portanto, se for de granel seco,
30, 40 ou 60 mil toneladas de grão seco a granal? Provavelmente vai ser o GAFTA 24. Pode ser também o GAFTA 30, se for uma carga parcial. E se você estiver contratando com container, ou seja, um embarque containerizado, provavelmente você vai utilizar o GAFTA 88. Também tem uma expressão que nós utilizamos de referência, e só para fins de referência, que é os Incoterms. INCO significa Câmara de Comércio Internacional. Câmara Internacional de Comércio. São as condições da Câmara Internacional de Comércio 2000. Você pode entrar no computador, digitar Incoterms 2000, e vocês vão ver a definição dessa Câmara Internacional de Comércio. Eles definem o que é FOB para eles. Qual que seria a definição precisa de CIF ou CIF. Portanto, a gente utiliza os Incoterms como referência, mas não vai ter Incoterm escrito em nenhum contrato, é só para fins de referência. Como eu mencionei para vocês, o GAFTA é da Associação de Grãos e Ração, sediada em Londres, tem mais ou menos 130 contratos. Você escolhe o que for adequado para você, que bata com a origem e o tipo de produto que você está querendo embarcar. O seu fornecedor precisa te dar uma cópia desse contrato na EGA ou GAFTA. Ou seja, qualquer que seja o contrato que se aplique à sua transação. Se o fornecedor não te der uma cópia, você pode entrar na internet, no site da NAEGA, e você pode baixar uma cópia desse contrato NAEGA 2. Você pode fazer a mesma coisa no site da GAFTA. É só entrar no site deles, clicar na aba de contratos e pode baixar cópias dos contratos que eles têm disponíveis. Esses contratos são detalhados, mas é importante você entender os detalhes, porque isso tem uma implicação jurídica na sua transação. Nós vamos falar um pouquinho sobre FOB. O que é FOB? Bom, eu acabei de mencionar, é Free On Board. É um contrato de entrega? Não. É Free On Board. Se você fornecer a embarcação e eu tenho uma venda para você, vamos fazer de conta que a gente está chegando em junho, mas que seja para o mês de junho, para a primeira quinzena de junho. O que isso significa? Isso significa que eu vou ser o vendedor e eu tenho que ter a minha carga preparada para embarcar na sua embarcação na primeira quinzena de junho. Você tem a obrigação de fornecer a embarcação na primeira quinzena de junho. Se você fizer isso, o vendedor tem que aceitar a sua embarcação e colocar isso no cronograma de embarcação. A gente tem um contrato que fala período de embarque junho 1/15, ou seja, a primeira quinzena de junho, e você fornece uma embarcação no dia 13. E isso acaba aparecendo na minha documentação. Eu tenho que apresentar essa documentação nesse dia. Eu tenho até o dia 15 para apresentar a minha documentação. E eu só tenho que aceitar a sua embarcação, colocar no cronograma. Talvez a sua embarcação seja a terceira ou a quinta, e tem embarcações que chegaram antes da sua.
eu só tenho que colocar a sua embarcação na fila normal e em condições normais. A embarcação seria feita no que a gente chama de rotação normal. Talvez a sua embarcação só chegue no berço de embarque no dia 20 de junho. Aí eu vou carregar no dia 20 de junho, eu vou te dar um conhecimento de embarque no dia 24 de junho ou no dia 25 de junho, e isso vai atender os requisitos do contrato FOB. Eu utilizei esse exemplo em comparação com o GAFTA. O GAFTA é um contrato de entrega. Se eu te vender um contrato para um embarque 1/15, ou seja, na primeira quinzena de junho, entregue no seu porto, no seu país, aí eu preciso te dar um conhecimento de embarque até o dia 15 de junho. Ou então, eu vou estar descumprindo uma obrigação do contrato. Portanto, o GAFTA me obriga, como vendedor, a carregar a sua embarcação até o dia 15 daquele mês. Essa é uma diferença importante. Além de quem fornece a embarcação. E tem uma diferença importante entre esses dois contratos, de acordo com o NAEGA ou o GAFTA. Nós também utilizamos o termo, eu acho que tem coisas mais importantes para a gente discutir, mas se a gente estiver carregando, se eu estiver embarcando FOB nos Estados Unidos e você forneceu a embarcação, aí eu tenho que te dar uma garantia de embarque. Eu tenho que dizer com que rapidez eu vou carregar a sua embarcação. Talvez eu tenha colocado no contrato que eu vou carregar em 5 dias da chegada da embarcação no berço do porto. Aí tem expressões como garantia de embarque, 5.000 toneladas por dia. E a gente utiliza essa sigla aqui, WWDSPMSHEX. A gente chama isso de WWD Checks ou WWD Shink. São siglas diferentes. Isso também se aplica para o destino. Por quê? Se eu fosse vender para você entregue no seu porto, no seu país, em vez de garantia de carga, você teria que me dar uma garantia de descarga. Você tem que garantir que você vai descarregar a embarcação no seu porto dentro de um certo prazo. E a gente vai utilizar os mesmos termos, WWD Checks ou WWD Shink, ou qualquer que seja o contrato que se aplica. O que isso quer dizer? Bom, WWD significa Weather Working Days. O que quer dizer isso? O S é domingo ou sábado, dependendo de como foi escrito, só que nesse caso, a gente está falando uma taxa de carregamento ou descarregamento, garantindo 5 toneladas métricas por dia de trabalho, sábado à tarde, domingo e feriado excluídos. Então, esse contrato não contempla carregamento ou descarregamento nos sábados à tarde, domingos ou feriados, em boas condições meteorológicas. O UU significa a menos que usado. Você pode ter até mesmo se for usado.
O que é importante é que a gente tem essa taxa de carregamento ou descarregamento. E você especifica o que está excluído. O feriado está excluído, sábado à tarde está excluído e domingo também está excluído, dependendo da redação do contrato. Mas lembrem-se que depois de ter utilizado o tempo livre, tem um outro termo que a gente usa, que é o seguinte: uma vez com sobreestadia, sempre em sobreestadia. Depois de já ter utilizado os dias úteis, tanto faz se está chovendo, se é um feriado, porque se você já consumiu aqueles dias úteis, com exceção do sábado à tarde, domingo e feriado, você tem que embarcar ou desembarcar. Vamos avançar agora para um outro termo que é importante para os compradores entenderem. De acordo com nesse contrato GAFTA, tem uma cláusula que é de número 11, que permite uma extensão do transporte. O NAEGA, que é aquele contrato FOB, não contempla extensão da entrega, a menos que haja uma negociação por uma causa específica, senão não se aplica ao contrato NAEGA FOB. Mas o GAFTA, sim, o GAFTA permite essa extensão de transporte. Se vocês lerem a cláusula 11, ela diz que o vendedor pode declarar a cláusula 11, sempre que desejar, e pode obter uma extensão automática de transporte se achar que precisar de mais tempo. A única coisa que você tem que fazer é declarar antes do período de cobertura do contrato. Voltando ao exemplo anterior, se eu te vendi um embarque na primeira quinzena de junho, entregue no seu porto, no seu país, CIF, para a primeira quinzena de junho, vamos supor que no dia 13 ou 14 de junho, eu te mando uma mensagem e digo, eu vou declarar cláusula 11 do GAFTA. Automaticamente, isso me dá um máximo de 8 dias para embarcar o produto. Simplesmente porque eu declarei essa cláusula 11. O comprador não pode concordar ou discordar, ele tem que necessariamente concordar. Então, leiam a cláusula 11 com cuidado, entendendo que isso dá para o vendedor o direito de estender em até, no máximo, 8 dias o embarque do produto, mas não mais do que 8. E se vocês lerem a cláusula 11, vocês vão ver que ela também estipula que o comprador tem o direito de dar um desconto à fatura de acordo com uma porcentagem, de acordo com o número de dias utilizados para fazer essa extensão do carregamento da embarcação. Então, eu sempre digo para os compradores, teve gente que já me perguntou, o vendedor pode fazer isso? Pode, eu falo. Só que não se esqueça,
que você tem o direito de fazer um desconto na fatura. Então, se o comprador pediu mais 1 a 4 dias, você pode fazer um desconto no contrato de 0,5%. Se o atraso for de 5 a 6 dias, depois de fazer a declaração da cláusula 11, você pode dar um desconto aplicar um desconto de 1% na nota. Se a extensão do carregamento levar de 7 a 8 dias a mais, você pode aplicar um desconto de 1,5% no total da fatura, de acordo com o GAFTA 27, cláusula 11. Tenho certeza que quando o vendedor lhe manda a fatura, ele vai mandar uma fatura com valor total. É natural, mas não se esqueçam para dizer ao seu departamento de contabilidade que se o vendedor declarou a cláusula 11 e demorou um número X de dias a mais, lembrem-se que vocês têm o direito a um desconto na sua fatura. É seu direito. Caso contrário, o vendedor está saindo livre desse crime de atraso que ele cometeu. Eu também recebo muitas perguntas do tipo, e se o vendedor atrasar esse embarque em mais de 8 dias? O que acontece? Bem, tudo é negociável. Não existe um pré-conjunto de desconto já definido. Não, aí o vendedor tem que chegar para o comprador e falar, bom, vamos negociar. Quanto de desconto você vai aplicar na minha fatura se eu atrasar 9 dias, 10, 11, 12 dias? E aí, o comprador é que tem que tomar uma decisão. A primeira decisão é, será que você consegue tolerar? Ou seja, você pode aceitar essa embarcação está chegando 12, 14 dias de atraso? Se puder, ótimo. E aí, negociem o desconto. Talvez vocês digam 2% de desconto. É negociável. Mas o que é importante? E o que eu vou repetir aqui várias vezes nesta apresentação é o seguinte: a importância da comunicação. Nós sempre repetimos, comunicação, comunicação, comunicação. Nunca aceitem nada quietinhos. Se um vendedor lhes enviar uma notificação que eles vão usar a cláusula 11 da GAFTA 27, digam para eles, tudo bem, mas eu, comprador, vou usar o meu direito de ter um desconto na fatura. Se chegar depois de 7 dias, por exemplo, já estamos no 7º dia desse período de extensão, mande uma mensagem para o seu fornecedor e pergunte, você vai carregar a minha embarcação até amanhã? Porque amanhã vence o prazo de 8 dias. Simplesmente não fiquem só sentados esperando sem falar nada. Porque se o seu vendedor disser não, se ele falar não, eu vou precisar de mais 2 dias, comecem a negociação já neste momento. Por quê? Mesmo dentro da lei, silêncio pode ser interpretado como aceitar alguma coisa. E a gente nunca vai aceitar alguma coisa que vocês não estejam dispostos a aceitar. Portanto, nunca se silenciem. Comuniquem-se, comuniquem-se, comuniquem-se. Fiquem acompanhando tudo que está acontecendo com o seu contrato. Nunca deixem que o vendedor simplesmente diga, eu falei para o comprador que eu vou estar atrasado, o comprador não disse nada, e eu simplesmente presumi que estava tudo ok. E aí ele não vai ser penalizado, viu? Não façam isso. Eu vou rapidamente aqui citar que, se estiverem
falando aqui de mercadorias containerizadas, claro que aí nós teremos que usar um outro contrato da GAFTA. Provavelmente, o contrato vai ser o GAFTA 88. E o GAFTA 88 também tem uma cláusula de extensão. Também tem o que chamamos de cláusula 11. Mas esta cláusula, ela tem uma redação diferente daquela do GAFTA 27. Esta cláusula permite um atraso na expedição de até 14 dias, esse período a mais de extensão. E tem também um cronograma diferente quando a gente fala de desconto da sua fatura. Portanto, leiam seu contrato, entendam exatamente como são as cláusulas, entendam quais são os seus direitos sobre essas cláusulas. Nós também temos sobre o GAFTA, hoje eu não vou ter tempo de discutir tudo isso, porque pode ficar cada vez mais complicado, mas nós também temos a cláusula 12. E a cláusula 12 fala de apropriação. E é importante que leiam a cláusula 12 para que entendam seus direitos. Também as obrigações para também declarar que o seu vendedor está descumprindo. Mas, na verdade, a gente precisa ter muita cautela para não falar isso sem ser amparado, não é, pelo contrato, tá? Então, muito cuidado. Vamos passar agora para outro ponto que seja um pouquinho mais fácil de ser compreendido, que se trata do que acontece especialmente quando a gente pensa nesse ambiente agora que estamos vivendo com a Covid-19. Porque nós temos os aspectos de força maior, uma causa de força maior, que se aplica tanto à NAEGA quanto aos contratos GAFTA. E eles se aplicam, seja relacionado à Covid ou relacionado a questões meteorológicas. E o que é importante é que entendam as definições, os direitos, as obrigações que se aplicam a cada contrato. Se nós estivermos falando de um contrato FOB sob a NAEGA, mais uma vez, a Associação Norte-Americana de Exportação de Grãos, não tem essa cláusula de força maior. Mas, na NAEGA, um contrato FOB, não existe força maior. E, honestamente, eu acho até que isso é muito bom. A NAEGA, por design, ela tem uma cláusula 20. E a cláusula 20 fala da incapacidade de fazer a expedição. É isso que a que ela se refere. Leiam esta cláusula, entendam como é que isso se aplica ao seu contrato FOB. E o que eu gosto do contrato da NAEGA, e que ela não tem essa cláusula de força maior, tendo em lugar dela a cláusula 20, é que a NAEGA exige que o vendedor tenha um certificado para comprovar que eles realmente não conseguem executar o contrato. Porque o GAFTA não tem isso. Vamos, então, agora analisar algumas coisas. Vamos começar com as cláusulas dos contratos GAFTA e aqueles contratos de entrega, porque eu acho que vai ser o contrato mais comum para a maior parte dos compradores. E o GAFTA tem a chamada cláusula 21, que é quando você não consegue fazer a expedição. É a cláusula de força maior. Eu acho que todos nós sabemos que força maior é descrito como atos divinos, atos de Deus. Ou seja, alguma coisa horrorosa aconteceu. Alguma coisa aconteceu que fez com que o vendedor não consiga executar o contrato.
Aqui nós temos apenas alguns dos motivos listados sobre o que seria a força maior, onde se aplicaria a força maior. Vejam aqui, proibição do governo de fazer a exportação, bloqueios, atos de terrorismo, greves e lockouts, manifestações, distúrbios civis e outras coisas como incêndio, furacões, um clima muito negativo, né? Com muitas consequências. E é importante que a gente pense nisso com muito cuidado. Eu quero aqui reforçar que força maior é a incapacidade completa de fazer um carregamento. Completa. O vendedor não consegue executar o contrato, porque alguma coisa aconteceu além do controle deles, algo que eles não conseguem controlar. Então, vejam bem, não pode ser um problema da empresa, não pode ser um problema causado da empresa que vai à expedição. Não, isso não pode estar presente. Não é isso. Aqui nos Estados Unidos, há alguns anos, nós tivemos um caso onde o vendedor estava tendo problema com os sindicatos. E os sindicatos simplesmente fizeram uma greve patronal. E eles tentaram, então, declarar força maior, porque os funcionários não estavam indo trabalhar. Mas vejam que nos Estados Unidos isso não foi considerado um motivo válido por conta disso. Porque os sindicatos tinham uma participação nisso. Então, vejam, a expedição, as agências de expedição não podem estar envolvidas em nada que faça com que esse contrato não possa ser executado. E já na EGA, como eu falei, tem a cláusula 20. Se um vendedor diz sobre um contrato FOB, um contrato na EGA, tá? Aí, o vendedor tem que declarar a cláusula 20 ao comprador, enviar uma notificação e deve aplicar, pedir o certificado da NAEGA, confirmando que aquela declaração é verdadeira e válida. Portanto, não basta simplesmente declarar lá a cláusula 20 na NAEGA e falar assim, ah, tudo bem, é isso. Não, a gente tem que pedir um certificado confirmando a validade. E daí a NAEGA vai então definir um comitê, um pequeno grupo de pessoas para investigar o que aconteceu e decidir se vai emitir um certificado ou não. Se, por exemplo, um expedidor usar a cláusula 20 e falar a gente não consegue carregar o seu navio por conta de um contrato FOB, é importante que responda perguntando o seguinte, por favor, me mostre esse certificado na EGA da cláusula 20. E eu não tenho um dado estatístico aqui para compartilhar, mas o que eu sei é que até 90% dos casos, das aplicações, das solicitações para um certificado de cláusula 20 da NAEGA são negados. Portanto, vejam que é um pequeno percentual que é aprovado. E é importante, então, que a gente entenda, só porque o meu vendedor, não é, declarou a NEGA, a cláusula 20, será que é mesmo válida ou não? E mais uma vez, sob a cláusula 20, nós podemos ter embargos, podemos ter greves.
desde que esse problema com os funcionários não tenha o envolvimento, né, da agência de expedição. E aí a NAEGA vai avaliar se esse certificado vai ser emitido ou não. Uma outra coisa sobre NAEGA, a cláusula 20, e também sobre força maior no GAFTA. Leiam a porção inferior deste slide. Primeiro, deve ser uma incapacidade total de fazer essa expedição. E não deve envolver só problemas financeiros. Não deve ser apenas dificuldades financeiras. Em ambos os contratos, tem que ser a impossibilidade de embarque. Eu digo isso, eu enfatizo isso, porque nós já vimos embarcadores dizendo: o rio Mississippi nos Estados Unidos está congelado. Ou o rio Mississippi está com um nível baixo de água. Ou tem um bloqueio qualquer que seja no rio. Aí, como transportador, eu vou declarar a cláusula 20. Ou, de acordo com o contrato do GAFTA, eu vou declarar força maior, que é a cláusula 21. Isso é válido? Bom, no caso dos Estados Unidos, não. Não é válido. E a gente pergunta, por que não? E a resposta é, porque isso não constitui uma incapacidade completa de embarcar. Os exportadores nos Estados Unidos têm alternativas. Eles podem embarcar por ferrovia. Eles podem despachar do meio oeste para o porto de trem. Sempre que houver qualquer dificuldade no carregamento ou na recepção de barcaças, a gente pode embarcar por ferrovia. Mas o vendedor vai te dizer, peraí, mas eu não quero fazer isso, porque sai mais caro. Tá, é mais caro mandar grão para o porto por trem do que por barcaça. E já que eu não consigo barcaça, eu quero declarar força maior. Infelizmente, não é válido, porque isso não é a impossibilidade completa de executar o contrato. Tem alternativas, embora essas alternativas sejam mais caras, essas alternativas existem. Então, esse é um bom exemplo do porquê força maior ou cláusula 20 não seria válido, contanto que haja um outro meio de você executar o contrato. Porque dificuldade financeira, problema financeiro não é motivo suficiente. Não é um motivo válido. E nós já vimos muitos vendedores tentando sair de contrato toda vez que há uma dificuldade financeira envolvida. Então, muito cuidado. Vocês têm que entender que todos esses contratos, tanto o NAEGA quanto o GAFTA, falam da impossibilidade de o vendedor embarcar o produto, de o vendedor declarar a cláusula 20 ou força maior, mas não falam da impossibilidade de o comprador declarar força maior ou a incapacidade de receber os grãos. Portanto, a gente tem que tomar cuidado com isso. Existem várias coisas,
Eu acho que depois nós vamos mandar uma cópia dessa apresentação em PowerPoint. E se vocês quiserem, vocês podem consultar de novo essas considerações que devem ser levadas em conta pelo comprador se o vendedor falar que não consegue embarcar. Lembra que eu falei da impossibilidade completa de embarcar? Vamos supor, vamos fazer de conta que houve um problema sério no Golfo Americano, sei lá, um furacão. E isso causou a incapacidade de você carregar embarcações. Se você tiver um contrato FOB, isso possivelmente poderia ser um motivo válido para o vendedor declarar a cláusula 20. Só que, ao mesmo tempo, pode não ser um motivo válido para o vendedor declarar força maior num contrato CIF. Por quê? Porque CNF é de entrega. Não tem que ser embarcado de Nova Orleans. Pode ser mandado de outros portos. Pode ser despachado do Texas. Pode ser embarcado do Atlântico. Pode ser embarcado na costa noroeste dos Estados Unidos, no Oceano Pacífico. Tá, tudo bem. Seria mais caro enviar de outros portos, mas não seria impossível. É aí que você tem que comparar as diferenças entre um contrato FOB e um contrato de entrega, ou seja, quando o produto é entregue. O seu vendedor está só procurando uma desculpa para não embarcar dentro do prazo por causa de dificuldades financeiras, problemas financeiros, ou será que realmente existe um motivo válido para o vendedor declarar força maior, ou um evento que se aplique à cláusula 20. A outra coisa, sobretudo hoje, no ambiente de hoje, quando se fala de Covid, quando a gente avalia a cláusula 20 do NAEGA ou a cláusula de força maior, que é a cláusula 21 do CIF, tem que ser a impossibilidade total de executar o contrato. Não pode envolver apenas dificuldade financeira de executar o contrato. E tem que ser algo imprevisto. Tem que ser algo que não poderia ter sido previsto. Quando, por assim dizer, chegou o Covid, quando o Covid passou a representar um problema quase 1 ano e meio atrás, era algo imprevisto. As pessoas poderiam ter sido infectadas e isso poderia ter gerado problemas nas instalações de embarque. Mas hoje o Covid já é uma coisa bem conhecida. O Covid é uma coisa que tem que ser esperada. E, portanto, não é uma desculpa válida, não é motivo válido para não executar um contrato. Porque é algo previsível hoje. A gente sabe que é uma coisa que possivelmente pode acontecer, portanto, tem diferenças. E você tem que lembrar que o vendedor teria que alegar um evento totalmente inesperado, imprevisível, criando uma impossibilidade verdadeira de não conseguir executar o contrato. São muitas coisas a serem consideradas, né? Então, de novo, comunique, comunique e comunique. Se o seu vendedor declarar a impossibilidade de embarcar um produto e precisar de uma extensão de tempo, você tem que perguntar, primeiro,
Isso está contemplado no contrato? Segundo, se tiver contemplado no contrato, quanto que eu posso descontar do valor total a ser pago? Ou será que tem alguma coisa que a gente pode negociar porque não é aplicável ao contrato? E eu não vou ficar quieto e simplesmente aceitar a declaração do vendedor sem pensar se essa é uma declaração válida. Será que o vendedor realmente está totalmente impossibilitado de embarcar o produto? Pense com cuidado. Eu não vou falar só dos últimos 2 anos, mas ao longo dos anos, eu já participei de inúmeros tipos de embarque em que o vendedor falou que não dava para embarcar e nós entramos em contato com o vendedor e descobrimos que o vendedor, por assim dizer, estava tentando se safar com esse embarque por uma questão de conveniência, mas não havia, na verdade, o direito de fazer isso de acordo com as cláusulas do contrato. Então, vendedores e compradores têm que entender os direitos e as obrigações do contrato. E não fique quieto, porque silêncio, às vezes, pode ser interpretado como aceitação. Sempre responda aos e-mails ou mensagens do vendedor. Recursos. Vocês podem entrar na internet, podem digitar NAEGA 2, o NAEGA 2, e pode baixar uma cópia do contrato. Vocês podem entrar no site do GAFTA, GAFTA, e lá no site você pode baixar e imprimir cópias dos contratos, aqueles que se aplicam àquilo que você acordou com o seu fornecedor. Você também pode entrar no site do INCO, na Câmara Internacional de Comércio, Incoterms 2000, e você pode ver as definições lá. E para mais informações, vocês podem entrar no International Grain Trade Co. ou até no Conselho Internacional de Grãos, que lá tem mais informações. Se vocês tiverem dificuldade, se vocês tiverem um problema com o fornecedor, primeiro e acima de tudo, sempre tente negociar se não houver consenso. Sempre tente negociar quando tiver qualquer tipo de conflito. Entretanto, se você não conseguir negociar, chegando a um consenso sobre um problema, você tem a possibilidade de recorrer à arbitragem. O NAEGA tem uma arbitragem, o GAFTA administra a sua própria arbitragem e, se necessário, você tem o direito de recorrer à arbitragem, permitindo que os árbitros decidam quem está certo e quem está errado, para resolução de qualquer disputa. Sabendo que você tem essa possibilidade, se necessário, é algo bom. Mas eu queria enfatizar mais uma vez que você tem que comunicar, comunicar e comunicar. Eu sou árbitro do NAEGA. Eu já participei de muitas arbitragens nos últimos 35 anos, tanto para o NAEGA e também já fui assessor, consultor de empresas que estavam participando de arbitragem no GAFTA. A coisa mais importante a ser lembrada é que o árbitro ou o painel de árbitros nunca participou de nenhuma
ligação, de nenhuma redação de contrato entre você e o vendedor. Nunca viu essa troca de mensagens entre você e o seu fornecedor. Então, documente, documente e documente tudo. Eu já falei com vários outros árbitros e todos já se depararam com o mesmo problema. Qual que é o maior problema? As pessoas não mantêm uma documentação dessa comunicação. Muitas vezes, numa resolução de conflito, como árbitros, a gente se pergunta: por que que as duas partes não se comunicaram melhor? Por que que as duas partes não conversaram mais? Se tivessem se comunicado melhor, eles não teriam passado por esse problema. Ou se tivessem documentado essa documentação melhor, seria mais fácil resolver essa disputa. Portanto, comunique e documente, para que não seja só a minha palavra contra a sua. Ah, eu acho que está certo, mas eu não tenho prova por escrito. Se você não tem prova documentada, esse vai ser o maior problema. Então, comunique. Essa aqui é só uma cópia do contrato da NAEGA. Aqui, o Centro Internacional para Resolução de Disputas, que resolve as arbitragens da NAEGA. Aqui vocês veem as condições dessa arbitragem no site. Aqui uma cópia do contrato 27 do GAFTA, só a primeira página, mas te diz exatamente o que buscar se você entrar no site deles. Isso aqui para o embarque de carga seca a granel. Também tem o FOSFA, um contrato da FOSFA. Em trigo não se usa esse tipo de contrato. Isso aqui se aplica, aliás, nem para milho, para soja. Mas se vocês se depararem com esse tipo de contrato, é a Associação de Comércio de Azeite e Gordura de Oleaginosas. Sobretudo os subprodutos das oleaginosas. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês nessa hora em que a gente viu as condições e termos dos contratos, que, na minha opinião, eram os mais importantes. No ambiente de hoje, eu achei que seria importante enfatizar esses pontos. Ou seja, o que é importante para os compradores de grãos, quem está comprando trigo dos Estados Unidos, ou FOB, ou entregue no porto do seu país. Mas, olha, eu realmente aconselho que vocês baixem uma cópia do contrato da NAEGA, da GAFTA, leiam esse contrato. Claro que pode atrapalhar o seu sono com tantas condições lá, mas é importante entender quais são os direitos e obrigações. Porque se por acaso surgir uma situação, você já vai saber como reagir, você vai saber, vai entender o que você tem que aceitar e o que você não tem que aceitar. Com isso, então, eu concluo a minha apresentação formal e eu devolvo a palavra para o Oswaldo. E depois, se vocês tiverem perguntas sobre qualquer tema, eu posso responder na sessão de perguntas. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e espero que tenha sido útil para vocês no gerenciamento dos contratos. Obrigado. Muito obrigado, Jay. Muito obrigado pela sua excelente apresentação. Eu acho que a sua apresentação foi muito útil aos compradores da América do Sul. Podem fazer suas perguntas em qualquer idioma, português, inglês ou espanhol. E podem fazê-las agora ou, se quiserem, aguardar até o final das apresentações também. Tanto faz.
Recuerden desactivar el micrófono cuando quieran preguntar. Por favor, se quiserem fazer alguma pergunta, podem abrir o seu microfone. Yo por mientras voy a ir compartiendo la pantalla. Enquanto isso, eu vou compartilhando a minha tela. Por favor, siéntanse libres de hacer Por cualquier favor, pregunta. sintam-se à vontade para fazerem quaisquer perguntas. Osvaldo, hay una mano levantada, al parecer Tirso Tobar. Osvaldo, nós temos alguém com a mão levantada. Vamos a volver entonces. Então, vamos ver quem é a pessoa que tem a pergunta. Osvaldo, ¿me escuchas? Consegue me ouvir, Osvaldo? Sim, Dilson. Eu tenho uma pergunta, estou na Colômbia. Como se faz o manejo das discrepâncias na qualidade dos grãos que foram detectadas já depois de terem sido nacionalizados e depois da análise do produto? O conferencista falou da arbitragem, mas muitas vezes já é tarde demais para que a gente leve em conta o aspecto do vendedor e mesmo do exportador, não é? Seja lá nos Estados Unidos, no ponto de embarque, o porto de embarque, melhor dizendo. Muito obrigado pela sua pergunta, é uma ótima pergunta e também é uma pergunta muito comum. Essa pergunta é feita com frequência, isso no mundo todo, sobre muitas commodities. Eu odeio dizer que a resposta é simples, porque ela pode ser simples. E, por favor, não me matem, hein? Porque eu só estou falando o que está na lei. Leiam seu contrato e observarão, em 99,9% das vezes, vão observar que os vendedores executam seu contrato. Os vendedores negociam seu contrato. Existe uma terminologia que diz espera para, peso do carregamento e qualidade do carregamento que vão governar isso no momento do carregamento. Portanto, 99,9% das vezes, o termo usado no contrato já estipula que a qualidade no momento do carregamento é que vai governar esse contrato. Com isso, o fornecedor vai apresentar a você, comprador, né, um FTS ou qualquer outro certificado de qualidade adequado, comprovando que eles carregaram as commodities, o trigo, de acordo com a qualidade que havia sido estipulado no contrato, de acordo com os prazos e as condições. Eu acho que a sua pergunta é o que acontece quando o navio, a embarcação chega num outro porto e o comprador diz, espera um pouquinho, eu acho que eu não recebi a qualidade que eu comprei. Bom, o vendedor vai dizer o quê? Ele vai falar, não, nós vendemos isso de acordo com a qualidade e o peso no momento do carregamento. E é isso que você vai ter que aceitar. E do ponto de vista jurídico, o vendedor está correto. Se o contrato fala de peso e qualidade no carregamento, então isso vai se aplicar. E em termos jurídicos, não importa se o comprador achou que chegou no porto de destino. Uma outra coisa, uma outra pergunta que eu sei que surge muitas vezes é, mas espera um pouquinho, o que eu posso fazer com relação a isso? Bem, eu acho que há duas coisas que nós podemos fazer sobre isso. A primeira, nós podemos tentar renegociar
também uma qualidade no destino, isso já no seu contrato. Mas provavelmente o seu vendedor não vai gostar e nem vai concordar com isso. E é por isso que 99,9% dos contratos, eles falam de peso e qualidade e aspectos no carregamento. Claro que podem tentar negociar. Quando eu era trader, eu falava para as pessoas, e olha, aqui é a minha opinião pessoal, tá? Eu falei, eu não posso falar pelos seus fornecedores, mas o que eu dizia era o seguinte, pode ter sim a qualidade, o grau e o peso no carregamento, mas eu posso também lhe vender qualidade no desembarque, no destino. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso comprar um seguro para também cobrir o meu risco. E esse seguro é chamado FOG. É um tipo de seguro FOG. Que significa o quê? Free Out Turn Grade, ou seja, é o grau. E isso quando as commodities não custavam tanto quanto custam hoje, né? Mas esse tipo de seguro, a policy, vai me custar $25 por tonelada. Aí eu diria o seguinte ao comprador, você quer comprar um contrato padrão, baseado no peso e na qualidade no carregamento, e vamos simplesmente, falar aqui que seja $300 a tonelada, ou quer a qualidade no destino, custando então mais $25 ou mais 5%. Normalmente a resposta era muito óbvia, o comprador falava, não, tudo bem, deixa, não quero pagar mais por isso. Vamos com o contrato padrão. Vejam que essa é uma opção, não é? Que o comprador tem. A outra opção é o que o Oswaldo vai citar agora, que eu acho que vai ser muito importante que todos escutem também com muita atenção, porque a outra situação, a melhor coisa que podem fazer para se protegerem é seguir o que o Oswaldo vai apresentar nessa próxima apresentação, quando ele falar sobre a qualidade no carregamento, não é? Sobre ou a soma acumulativa. Portanto, prestem atenção nisso. Muito obrigado, Jay, pela sua excelente resposta. Eu vou falar em espanhol, porque nós temos agora a interpretação tanto para o português quanto para o inglês. E essa pergunta foi muito boa e tem muito a ver com o que nós vamos apresentar agora a seguir, que é o formato de compra. Podem receber um trigo que não cumpre as características do seu pedido, do que foi solicitado. Mas o vendedor do trigo ou a trading fez um contrato e cumpriu o contrato. Nós vamos agora explicar o que isso significa. E vamos também tentar responder a pergunta também de Gutierrez, que fez assim, como é que a gente pode tratar e se proteger contra a diferença de peso na origem e no destino, ou seja, um contrato CIF. Claro que peso é uma das características que todos nós queremos que seja cumprida, mas não sei se a sua pergunta já foi respondida pelo Jay. Mas vamos agora, então, continuar. Se não há nenhuma outra dúvida, vou passar agora para a minha apresentação. Espero que eu já tenha aqui a minha tela toda. A minha apresentação é muito rápida. E o que nós vamos discutir agora é um dos formatos de compras que nós temos hoje. Nós vamos falar, então, da média e do método de soma acumulada. E dentro dessas especificações também está ligado ao grau. E nós vamos falar de docket.
Eu gostaria de começar, então, independentemente do tema da minha palestra, compartilhando uma visão geral, mais uma vez, das nossas classes de trigo, para que a gente nunca se esqueça do que é que nós estamos comprando, de onde é que sai esse trigo. Por exemplo, aqui nós temos em verde o trigo Hard Red Winter, que é produzido na região central e mais ao norte dos Estados Unidos e é expedido pelos portos na região do Pacífico. O Hard Red Spring são os pontos em laranja e são produzidos principalmente no centro-norte dos Estados Unidos e podem ser depois escoados pelo Mississippi e também pelos portos do Pacífico. O Hard White é produzido na região central, um pouquinho aqui na Califórnia também. O Soft White, que é esse trinco branco mais suave. Vejam aqui, se acompanharem o meu cursor, está na região oeste. Só é produzido no noroeste dos Estados Unidos. E o Soft Red Winter, que é outro tipo de trigo soft, ele é produzido, então, na região sudeste dos Estados Unidos e na região centro-oeste. E quase que tudo também é escoado pelo Golfo. E o durum, que é o trigo usado na fabricação de pasta, aqui em vermelho, produzido no norte dos Estados Unidos. Bem, com isso nós já temos uma ideia, não é, de onde o trigo é produzido, seus diferentes tipos, e temos que falar, então, quais são as especificações limites que o comprador pode descrever no seu contrato de compra. O que é importante é saber que cada contrato vai depender das suas necessidades, nada além disso. E o trader vai oferecer o que você precisa. Então, se quiserem, por exemplo, que o seu trigo chegue numa embarcação rosa, isso pode ser negociado. Isso vai depender de cada um, do comprador. Mas nós temos que saber que isso tem suas vantagens e desvantagens. No contrato de compra, o comprador pode exigir muitas coisas. Pode determinar, por exemplo, um peso específico ou um teor proteico específico, se isso for maximizar a qualidade do seu produto. Aqui nós temos um exemplo de uma exigência de peso específico. Se estiver muito claro quais são os meus valores para a minha empresa, eu posso especificar isso no contrato e pagarei provavelmente mais por isso. No caso do peso específico, existe um retorno econômico óbvio, não é? Quando a gente fala no processo que acontece depois no moinho. E também é muito comum uma exigência maior com relação ao teor proteico. Isso também ajuda, claro, a alavancar a qualidade funcional do seu produto. Por exemplo, então, para a indústria de panificação, isso seja importante. Mas, como eu já comentei, isso pode custar mais. E por quê? Muito simples. Basicamente, porque nós estamos fazendo exigências de qualidade, o que significa que nós teremos que ter mais segregação, ou seja, o vendedor tem que segregar mais. O vendedor vai, então, usar ou gastar mais tempo, vai ter que fazer uma análise mais detalhada do trigo, sem falar que ele vai ter que rejeitar alguns sublotes, certo? Então, nós temos vantagens e desvantagens. Oswaldo? Jay? Desculpe, que eu não estou vendo a sua apresentação, não estou vendo o seu rosto também. Cláudia, ninguém está vendo minha apresentação? Cláudia, Maria Fernanda. Eu vejo sim a apresentação, mas não a sua câmera, Oswaldo. Muito obrigada, mas o que é importante é que consigam visualizar a apresentação. Conseguem ver isso agora? Por favor, está tudo bem?
Talvez seja só eu, não sei. Se os outros conseguirem ver, tudo bem. I'm receiving feedbacks, Jay, that Jay, estão me dizendo que eles conseguem ver a minha apresentação. Eu entendo que eles conseguem ver. Desculpe interrompê-los. Eu quero ter certeza que todo mundo consegue ver. Obrigado. Pelo contrário, obrigado, Jay, pelo comentário e pela interrupção também. Se alguém não conseguir ver minha apresentação, é só abrir o microfone e me avisa. Obrigado. Estamos nas especificações. Onde é que eu estava? Nas especificações, né? Há uma boa notícia. Eu lhe comentava que Tem uma boa notícia. Eu falei para vocês que, claro que quanto maior a especificação, maior o custo. Nós temos o Serviço Federal de Inspeção de Grãos, que é o FGIS, que sempre se preocupa em trabalhar para vocês. O FGIS é o seu amigo, seu parceiro comercial nos Estados Unidos. Primeiro, eles exigem o cumprimento de todas as especificações de contrato. Cada sublote é avaliado pelo FGIS. Cada sublote pode estar entre 1.400, 1.500, 1.600 toneladas. Claro que depende do tamanho da embarcação. Cada um dos sublotes é analisado pelo FGIS. Só quando ele é aprovado pelo FGIS é que cada sublote pode ser carregado na embarcação. E o FGIS entrega um registro de inspeção, um inspection log, que você tem que exigir da trader, porque isso é grátis, não tem um custo associado. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma embarcação de 35.000 toneladas, que pode ser subdividida em 23 sublotes, ou seja, nós teremos 23 sets de inspeção feitas pelo FGIS. Vamos começar com os formatos de contrato. As 3 maneiras de você comprar, dependendo do que for exigido. Tem o médio e o mínimo, o máximo, por sublote. O médio, ou a média, estabelece que o seu requisito, nesse caso, por exemplo, a gente tem um valor mínimo de proteína de 13%. Você estabelece que a média de todos os sublotes deve cumprir o mínimo no teor de proteína. O mínimo, nesse caso, de 13%. O que deve estar no contrato seria a média ponderada dos sublotes, deve ser, no mínimo, 13%. Você pode colocar também o máximo de 13% de proteína, com 12% de umidade, que é o caso do trigo nos Estados Unidos. Por que superior? Por que eu estou sublinhando? Porque quando você coloca 13% ou superior, você está penalizando o comprador. Não existe custo adicional. O vendedor pode colocar com teor proteico maior. Ou seja, ele tem a permissão no contrato, como o Jay falou. Tudo tem que estar especificado. Se nós escrevemos 13% no mínimo ou superior, num dado momento, o vendedor de trigo
Se ele pode colocar um pouquinho mais de 13, ele vai fazer isso porque ele tem essa permissão. O que nós queremos é ter um trigo com maior teor proteico. Se eu não quiser um trigo com maior valor de proteína, aí não é necessário. Em geral, os compradores é que especificam a média. Em geral, são compradores muito sensíveis a preço. Vamos começar com um exemplo de uma compra de trigo. Isso pode ser uma embarcação completa ou a compra de um moinho. Vamos supor que a compra total tenha sido de 10 sublotes, que estão plotados nesse slide aqui. Na parte superior, nós temos o requisito do comprador, que é a média de proteína. Eu espero que vocês consigam enxergar o cursor aqui. O sublote número 1, lembra que o F, G e S avalia todos os sublotes. O primeiro sublote foi carregado com 12,5 de proteína. Portanto, a média vai ser 12,5. Até agora, tanto faz que é menor de 13, porque o que importa é o valor final, que é a média ponderada. Continuamos. O sublote número 2 tinha 12,2 de proteína. A média entre o primeiro e o segundo dá 12,4. 12,35, 12,4. Terceiro foi carregado com 11,3, a média caiu para 12. Como vocês podem ver, a média está diferente do requisito do comprador. Mas, nesse caso, tanto faz. O vendedor pode fazer isso, porque o que importa é o número final. Sublote número 5 aumentou um pouco para 14,2 para poder atingir a média. A média foi 12,7, número 6, 11,5 e assim por diante. O número 9, 12,1, está abaixo ainda da média geral, 12,8. Então, ele é obrigado, no último sublote, carregar com 14,3. Que também não convém muito para o vendedor. O que seria interessante seria uma homogeneidade, porque um trigo de 14,3 é um trigo caro e o vendedor está perdendo dinheiro. Mas ele tem que fazer isso para atingir a média. Se a gente tirar a média total de toda a compra de trigo de um moinho específico, nesse caso são 10 sublotes, nós temos 12,95. 12,95 pode ser arredondado para 13. Portanto, 13. É que nem na escola, né? Na escola, às vezes você pode arredondar para cima. Esse é o método de compra pela média. As especificações médias têm preços mais baixos. Por quê? Aqui foram poucos sublotes, né? Você só recusa se o certificado final atingir abaixo da média de 13 nesse caso. Agora vamos ver o método QSUM, que é a soma acumulada. Vamos ver o mínimo e máximo por sublote carregado. Isso se chama soma acumulada, onde tem uma margem de erro de 0,5%. Se a gente observar esse exemplo, vamos continuar com proteína, que é o mais comum na América do Sul. O nível mínimo de proteína de 13,0%, que é o que eles querem vender para o plantador. Então, o plano de carregamento limita a variabilidade dos sublotes, com uma tolerância máxima de 0,5%. Uma margem a favor do vendedor, então, não do barco completo, mas a média ponderada de cada sublote deve ser superior, não, desculpa, deve ser 13% ou mais.
Então, isso se baseia na boa relação entre qualidade e preço. O que o comprador quer nesse caso? Quer uma qualidade homogênea. Claro que homogeneidade significa melhor uso. Vamos ver um exemplo da mesma compra feita por um moinho com um mínimo de 13% de proteína. Nesse caso, com o método de soma acumulada. Nós vemos que o requisito é um teor mínimo de 13% de proteína. Temos um breakpoint, que é uma margem de 0,5, ou seja, o vendedor não pode exceder essa margem. E nós temos um valor inicial de menos 0,2. O que significa isso? Isso é uma vantagem para o comprador. Para não começar com 0,0 e o vendedor poderia ter uma margem maior, para ajudar o comprador, para beneficiar o comprador, você começa o cálculo já com menos 0,2. Para que o vendedor não tenha muita possibilidade de variar. Então, o sublote inicial começou com 13, ou seja, menos 0,2. Essa é a vantagem do comprador. Sublote número 2 ficou com 12,9. 12,9 dá menos 0,1 a diferença, então a aritmética nos dá 0,3. Sublote número 3 foi carregado com 12,9 de novo, vai para 0,4. O lote 5, o quarto sublote foi carregado com 13,2 e o cálculo aritmético nos dá uma média de uma soma acumulada de menos 0,2. O quinto foi carregado com 13,2, isso nos dá 0. Eu queria parar por aqui. O sublote número 6 foi carregado com 13,2 também. Só que você não soma. Por aritmética, teria que dar 0,2 positivo, né? Só que, como a vantagem é para o comprador, você não soma. Ou seja, o vendedor não ganha se ele colocar um sublote com mais proteína. O vendedor carregou com mais proteína, mas isso não é somado. Sublote número 7, 12,7, isso nos dá 0,3, negativo. Quando que é rejeitado? Sublote número 8 foi carregado com 12,7, isso nos daria uma soma acumulada de menos 0,6. O que acontece aqui? O FGIS dispara um alarme dizendo esse sublote não pode ser carregado porque ele está fora desse limite de 0,5. Tem duas possibilidades. O vendedor tem a possibilidade de requisitar uma nova inspeção ou devolve esse trigo para o elevador principal, para o cerealista. Nesse caso, o vendedor solicitou uma nova inspeção do FGIS e essa nova inspeção apontou 12,6. 12,6. A média entre 12,6 e 12,7 é 12,65, que arredonda para 12,7. Ou seja, você mantém um negativo 0,6 e isso não pode ser aceito. O escritório do FGIS não aceita essa carga eliminada. Então, vocês podem ver que isso se desfaz. Então, está sem número, se desfaz, você pula para o sublote número 8, carregado com 13 de proteína. Outro benefício para o comprador. Por que nós começamos com 0,5 e não com menos 0,3, onde terminou o último carregamento de sublote? Isso penaliza o vendedor. Toda vez que o vendedor requer uma nova análise ou ele questiona a devolução, ele já começa com 0,5 negativo, ou seja, que era o limite. Vai ser sempre assim.
Nós temos 3 benefícios para o comprador, tá certo? Você não soma para o vendedor, você começa com menos 0,2 e para um vendedor que pediu uma reavaliação, ele já começa com menos 0,5. Depois, o nono com 13,2, o 10º com 12,8 e terminou com menos 0,5. Ou seja, está dentro da faixa. O que acontece aqui? A média total foi de 13,01, ou seja, 13%. E assim, nós cumprimos o requisito do comprador. O que acontece aqui? Como podem ver no carregamento anterior, neste carregamento aqui, nós temos um grau de homogeneidade muito maior. E claro que isso também vai repercutir na maior utilidade. Como já viram na apresentação anterior do Jay O'Neill, as embarcações estão cada dia maiores. Portanto, nós temos uma maior probabilidade de criarmos mais um pool de compra de moinhos menores, tamanho médio. Então, quando a gente usa essa técnica das somas acumuladas, a gente tem que pensar no custo marginal contra o benefício. E toda vez que se faz uma compra. E vão se surpreender, porque o ágio de passar da média ao nível mínimo, quando a gente aplica essa fórmula da soma acumulada, muitas vezes não é tanto. Tudo vai depender do momento, da oferta, da demanda, mas nunca deixem de usar esse método. Esse é um conselho. Há um outro conselho que, neste caso, nós estamos falando de sublotes mínimos ou sublote máximos, dependendo da necessidade de cada um. E isso em necessidades absolutas. É mais restritivo para o vendedor, tem mais benefício ao comprador. Aqui é a mesma compra. Vejam, teor proteico, aqui nenhum sublote pode ter uma concentração abaixo de 13. Portanto, aqui não é mais soma acumulada, não há margem de erro, porque a margem de erro aqui tem que ser 0. Vejam que aqui todos têm que ser pelo menos 13%. Aqui o comprador está focado totalmente na qualidade. Como eu disse, aquele breakpoint é 0, não há margem de erro. Não usamos aqui aquela média ponderada. Claro que o custo aqui vai ser maior também, mas vai receber um trigo perfeitamente homogêneo. E é por isso, então, que ele custa mais. Porque, diferentemente da compra pela média, o vendedor vai ter que tomar muito cuidado. E também vai gastar muito tempo para que os sublotes não sejam rejeitados. E também fazer uma segregação desse trigo para atender os requisitos do comprador. Portanto, aqui nós temos um exemplo. Aqui, teor de proteína, mas nenhum sublote pode ter esse teor abaixo de 13%. Como podem ver, mais uma vez, o nosso requisito é 13%. O breakpoint, a margem de erro para o vendedor é 0. E o valor inicial também é 0. Aqui a gente não se aplica a soma acumulada. É muito simples aqui, do ponto de vista de exercício. No sublote 1, 13,0. Sublote 2, 13,1 atende o requisito. Veja, mais uma vez, a gente não vai aqui ter benefício para o vendedor, a gente não dá ponto. Se ele quiser mandar uma proteína 14%, aqui para o vendedor vai ser 0, ele não tem benefício nenhum, vai ter benefício comprador. O sublote número 3 tem 12,9, portanto vai ter sim menos 0,1 e ele não é aceito. Vai ser dito, não é possível carregar esse lote. Ou vai ter que ser feita uma outra análise ou não. Aqui, digamos, o vendedor fez uma nova análise, deu 13% de proteína. Pronto. Então,
13 por aproximação e por isso o resultado fica 0 e aqui se aceita a carga. Chegou a 13. Sublote 14, 13.2, veja mais uma vez, aqui é 0. Não ganha mais pontos porque passou dos 13. 5, 6, 7, veja, no sublote 8, o vendedor até carregou um teor proteico de 14,8. Não era necessário, mas, de alguma maneira, ele também tinha o direito aqui de ver o resultado e falar, esse aqui não vou embarcar. Ele poderia ter feito isso. Aqui veja, então, que o cerealista devolveu o sublote 8 para o armazém. Que o vendedor falou, espera um pouquinho, está alto demais, tem o meu custo financeiro e eu tenho o direito, então, de devolver. Isso significa que a gente tem um novo sublote 8, que 13,2 fica 0 e assim por diante. Portanto, a gente cumpre os requisitos. E aqui vejam que a média aqui geral é 13 e todos os sublotes são muito homogêneos. Normalmente, a especificação por sublote tem um preço mais alto, mas veja que ele é bem mais homogêneo. E nós aconselhamos que sempre peçam um orçamento. Porque, claro, que todas as misturas a gente tem que cuidar mais, não é? Tem que atender às especificações, mas a gente pode também pensar na rejeição de sublotes. O que é muito comum é que na América do Sul se use o método anterior de soma acumulada. Isso é muito comum. Algumas vezes o adágio de usar para os valores mais constantes não são tão altos e o retorno é muito bom. Uma pergunta que foi feita da Bolívia pelo Gutierrez sobre a maneira de garantir que um pool de compra de 8 moinhos, 5, 3, não interessa, mas que os moinhos se reúnam para poder comprar juntos. É importante que usem o método de soma acumulada para que todos usem um trigo mais homogêneo, porque senão o que acontece é, se você comprar pela média, o trader vai comprar pela média porque é conveniente. E aí, podem receber o primeiro, por exemplo, as primeiras carretas chegam com trigo bom, mas os últimos, talvez, que estejam mais embaixo, provavelmente vai ser um trigo mais sujo, com características ruins. Mas foi cumprido o contrato de compra. Então, como disse o Jay, neste caso é complicado, porque o trader vai falar, não, o contrato foi cumprido, mas na sua divisão entre os moinhos é que vai comprometer a qualidade. Portanto, veja, se fosse só um moinho a ter comprado, era diferente. Se você só tem, por exemplo, um caminhão para um moinho com a mesma característica, depois chega um outro caminhão para o mesmo moinho com outra característica, a gente vai ter uma perda. Vai ter mais trabalho, vai ter mais sujidade. E isso pode ser resolvido pelo método de soma acumulada. Agora vamos falar um pouquinho sobre os fatores, alguns fatores que não estão ligados ao grau. Dentre esses fatores fora do grau, nós temos o dockage. E vamos também ver alguns exemplos de outros fatores que a gente discute na América do Sul. Classe e subclasse, com certeza, é indispensável, a gente precisa atender a classe e subclasse do trigo, para que a gente possa oferecer, então, um produto bem específico. A proteína, como a gente já viu, a umidade. Também a concentração de micotoxinas, porque a gente tem entre isso a vomitoxina, o DOM, e também isso é muito comum de ser avaliado na América do Sul. E a umidade. A umidade é muito importante, tem que ficar muito claro que a umidade tem relação direta com o retorno.
Quanto maior a umidade, menor o retorno e vice-versa. Normalmente, a especificação de compra fala de no mínimo 13,5% de umidade, dependendo do valor que um trigo de baixa umidade vai gerar. E esse teor de umidade, claro, vai também interferir no retorno para o moinho. É outra coisa. Um trigo com umidade de 13% também pode causar problemas com algumas infestações e por isso é importante que a gente saiba que o grau de umidade do trigo é importantíssimo na nossa tomada de decisão. E também alguns países já falam também qual vai ser o grau de concentração máxima de alguns metais pesados. A Colômbia, por exemplo, é bastante exigente com relação a isso. Um dos fatores que não são ligados a grau é o dockage. Vamos relembrar, em todas as análises de classificação de grau, eles avaliam dockage. A primeira coisa que é avaliada é dockage, e depois as outras análises. Vamos começar com a definição do que é um dockage. É toda a matéria que não seja trigo. Tudo que pode ser eliminado facilmente por meio de uso de algum método de limpeza. Ou seja, pode ser semente, pode ser qualquer outra coisa, grãos de outras coisas, tudo que não for trigo, tudo. Impurezas, portanto, dockage é aquilo que é removido ou separado facilmente. Isso é importante. Então, não é o grão e é facilmente removido. E, posteriormente, nós temos uma segunda análise, que é a de matéria estranha. Essa daqui é uma segunda avaliação, é uma segunda avaliação do trigo. Então, dockage primeiro, e depois em essa análise de matéria estranha. E, normalmente, a gente determina que é 1% de dockage, ou até menor. Portanto, tudo vai depender do comprador. E nós temos que avaliar quem é o comprador também. E quando nós temos isso muito claro, nós temos que também entender como é que a gente vai fazer o manejo de dockage. Primeira coisa, o valor do dockage, se ele for positivo ou neutro. Aqui a gente tem um exemplo. Se no meu país, no local de destino, se der um valor positivo, o normal é deduzir isso de acordo com o que foi faturado, mas é o máximo de 1%, porque nós já sabemos sempre, a gente vai deduzir esse valor da nossa fatura. Agora, se o comprador não está pagando pelo dockage, e também a gente consegue, né, atingir o valor fácil pelo vendedor. E claro que isso daqui também vai facilitar. Mas a gente tem que pensar também na questão de transporte, silos e outras coisas. Eu gostaria de citar que é importante que o peso de dockage é retirado, né? Ele é subtraído da fatura. Isso é muito comum nas vendas de trigo dos Estados Unidos, tá? Mas isso não é sempre assim. Então, se a gente precisa avaliar se nós temos, então, um valor positivo, mas que algo que seja muito facilmente manejado pelo vendedor. Por isso que a gente usa 1%. E o que acontece aqui nesses exemplos? Aqui o dockage não tem valor comercial, ou seja, ele não tem utilidade. Por isso a gente usa aqui, não é, esses
máximos. Aqui um exemplo, aqui um Hard Red Spring com 0,8 dedutível. Ou se eu tiver um Hard Red Winter com 0,7 também. Ou o Soft Winter com 0,7. Então, vejam aqui que o máximo aqui é menor, porque no norte dos Estados Unidos, o teor de DOCA é menor. E, por exemplo, Soft Red Winter tem um valor máximo um pouco maior, porque ele sai do porto do Golfo. E lá, tudo que sai desse porto tem um DOCA maior. E é importante que a gente, então, também coloque qual foi o teor de DOCA no nosso relatório. A gente tem isso sempre. E qual é o valor médio de DOCA para cada safra? Por isso, quando isso for solicitado, a gente pode especificar ao máximo. Claro, algo que não seja muito difícil para o vendedor também poder atender. Agora, nós temos uma situação onde o DOCA tem valor comercial negativo, e aí é um problema. Nesse caso, claro que aí a gente tem também um máximo que a gente tem que considerar. E, possivelmente, nós estamos aqui falando, por exemplo, do Pacific Northwest ou da região dos Grandes Lagos. Isso aqui também para a gente poder diminuir o valor de dockage. Aqui nós podemos trabalhar com uma média, 0,3 é bastante rigoroso, mas vai depender do comprador. Nós também podemos pensar em sublotes, por exemplo, até 0,3, e aí nós vamos dizer que cada um dos sublotes tem até 0,3. E podemos também ser mais exigentes quando a gente fala do mínimo e máximo por sublote. E aqui o valor de DOCA, então, é negativo e vai ser sempre dedutível. Então, para resumir, nós precisamos criar valor, sempre com especificações, não é, de qualidade que agreguem valor à empresa. Então, a gente precisa lembrar para quê? Para que a gente não tenha uma lista muito grande de especificações naquele contrato que vai encarecer o seu contrato. Porque a gente não consegue pagar isso com um valor tão alto. Então, a gente tem que ver, a proteína é um exemplo excelente. E cada vez mais, nós temos essa possibilidade de usar essa média e versus o valor mínimo ou máximo, segundo os sublotes. Essa é uma possibilidade. Sempre peça um orçamento para o vendedor. Toda trade de trigo, eles conhecem isso muito bem, eles sabem disso muito bem. Nós também aconselhamos que aproveitem essa inspeção que é feita oficialmente, que não tem nenhum custo, que é feito pelo FGIS. É um serviço de inspeção federal do governo americano e ele é gratuito, então aproveitem. Aproveitem isso que é dado pelo governo. Então, vamos lembrar, não é? Que todos os anos nós temos que pensar que as safras são diferentes também. E as informações são muito importantes. E é por isso que a gente tem o seminário de qualidade do trigo, a gente discute as especificações de cada safra, de cada ano, porque quando a gente tem as médias e as características, a gente consegue também facilitar o contrato para o vendedor, mas também que seja útil para nós. E é muito importante que a gente saiba, então, como está não só aquela safra, né, mas tudo que está acontecendo. E esta relação entre o vendedor e o comprador deve ser muito próxima, as pessoas precisam entender o que é importante para o comprador. E é por isso que também o relacionamento conosco é muito importante. Porque nós queremos clientes que conheçam, que saibam também que existe um processo de negociação que pode ser muito mais facilitado e também muito mais efetivo. E melhor para a sua empresa. O nosso papel aqui é sempre estar ao seu lado. Aqui de Santiago do Chile, e é isso que nós fazemos, nós nos dedicamos para isso. Bem, agora nós vamos então
passar para a sessão de perguntas e respostas. Podem fazer as perguntas em espanhol, português ou inglês. Vamos ver, então. Muito obrigado. As mensagens que eu recebi aqui. No hay preguntas. También pueden escribirlas en el chat si quieren. Se quiserem, também podem usar a funcionalidade de chat aqui de perguntas pelo Zoom, por escrito. Bem, se não há perguntas, vamos considerar agora encerrado. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pela audiência e muitíssimo obrigado ao senhor J. Harvey O'Neill pela sua excelente apresentação, ou excelentes apresentações, melhor dizendo, por compartilhar seu conhecimento, pela disposição para responder as perguntas. Também queremos agradecer os intérpretes. Queremos agradecer os intérpretes que fizeram um trabalho excelente com muito profissionalismo, e também a empresa que organizou a reunião. Mais uma vez, as apresentações estão disponíveis e nós vamos enviar todas, com tradução para o português e para o espanhol. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos. Em nome do nosso escritório aqui de Santiago do Chile, muito obrigado pela participação. E lembrem-se que nós estamos aqui sempre abertos a sugestões, tudo que possa nos ajudar a melhorar os nossos serviços, a nossa oferta de soluções, também consultoria. Se houver algum assunto que queiram discutir, nós estamos aqui para ouvi-los e para ajudá-los. E nós esperamos que esta série de 4 webinars tenha sido útil. Um abraço a todos. Jay, muitíssimo obrigado. Foi um prazer ouvi-lo novamente. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde e até breve.